Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Então essa é a nossa quinta videoaula da quarta temática, quem somos nós como estrutura de si. Então, na primeira videoaula dessa temática, nós fizemos uma visão geral da questão da manifestação do espírito por meio de 7 corpos. Aí na segunda videoaula nós falamos sobre o corpo físico, né, focando no etérico, físico, propriamente dito, ou denso, grosseiro. Depois, na outra videoaula, nós falamos sobre o astral. Na videoaula passada, né, nós falamos sobre o mental concreto e o inferior. E nessa videoaula, então, nós ficamos de falar sobre os corpos superiores, né, o corpo ático, búdico, o mental concreto, e na próxima videoaula a gente vai falar sobre os chakras. Então vamos lá, indo ali para o slide 13, slide 3, desculpa. Aqui então a gente mostra a nossa principal referência, vai continuar sendo o Arthur Power, né, só que agora com o livro O Corpo Causal e o Ego. Então lembrando que eles chamam o corpo mental abstrato de causal e o mental concreto simplesmente de mental, tá? A outra coisa é a questão dessa palavra ego. Para eles, ego, né, eles estão considerando o ego como sendo a individualidade, né, o eu, né, e diferenciando assim da personalidade. A personalidade é aquela que se manifesta no corpo físico, no corpo astral, tá? E o eu é aquela que é o espírito em si, né, o ser em si, tá? Porque tem que explicar porque geralmente o ego é interpretado de uma outra maneira. Bom, então aqui nesse slide a gente vê algumas características gerais do corpo causal, né? Então ele assume uma forma ovoide, né, por meio do clarividente, mas assim como o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico, o corpo físico atrai ele bastante internamente, fazendo que então apareça uma densa nuvem de névoa em torno do corpo físico, e ele então cria uma certa áurea, né, que distante do corpo físico, em torno de 45 centímetros. E aqui ele fala uma coisa, né, que nós já afirmamos anteriormente, ele é um corpo permanente, né? Agora aqui a gente vai ampliar um pouquinho, né? Seja, ele é relativamente imortal, tá? Por quê? Porque ele dura muitas encarnações, né? Dentro da evolução humana ele continua e vai aprimorando, tá? E de uma encarnação para outra ele se mantém, vai só aprimorando, ao contrário dos outros que nós citamos, que são os corpos inferiores. Só que aqui ele diz o seguinte, ó, há um ponto em que o homem, tendo completado a sua evolução humana, ele perde de fato o corpo causal, tá? Então vai acontecendo um processo evolutivo do ser humano que até o corpo causal se perde, e até o corpo búdico ele fica no átimo, que é o espírito propriamente dito. Aí no slide 4, a gente tenta fazer então uma análise, uma reflexão sobre isso que ele está falando, com aquela hierarquia dos espíritos que o Kardec trouxe, tá? Então Kardec trouxe assim, 3 grandes categorias de espíritos, tá? Seriam os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E cada categoria dessa grande, existe algumas subcategorias. Então a gente pode afirmar que nessa categoria dos espíritos imperfeitos, o corpo que é protagonista é o corpo astral. É claro que ele tem um corpo físico, ele tem um corpo etérico, mas o corpo astral é o que predomina aqui. Porque nós, espíritos imperfeitos, temos que aprender a dominar as nossas emoções, os nossos desejos mais primitivos, os nossos sentimentos mais primitivos, mais animalísticos, né? Então a gente está nesse processo de tornarmos um ser humano de fato nesse sentido. A partir do momento que a gente domina, né, mais essas emoções, esses desejos e sentimentos mais primitivos, a gente começa a ter o protagonismo no corpo mental. Agora, quando a gente fala protagonismo, é naquilo que está sendo mais trabalhado e naquilo que está dificultando mais a nossa evolução. É claro que aqui, nos espíritos imperfeitos, o mental também está atuando, o búdico também está atuando, o ástico também está atuando, tá? Mas quando a gente vai para a categoria dos bons espíritos, né, vai lá, tem bondade, mas ciência limitada, tem conhecimento científico, tem conhecimento de juízo, ciência, sabedoria e bondade. Então o protagonista aqui é o corpo mental, é ele que está se desenvolvendo mais. Então aqui o espírito até pode ter, né, se manifestar por meio do astral, mas daí ele já tem um astral mais dominado, já tem os seus sentimentos, suas emoções
mais dominadas nessa categoria. Até que ele evolui consideravelmente o corpo mental, tá? E vai lá para a categoria dos espíritos puros. Aí não tem mais necessidade de ter o mental. É isso que está falando no slide anterior. Então ele pode viver no corpo átmico ou no corpo búdico. Agora, se ele tiver alguma missão e precisar vir à Terra, ele vai assumir o mental, vai assumir o astral, só que vai ter o domínio sobre eles, diferentemente de quem está no imperfeito. Entende a diferença? Então, agora, quem está aqui no perfeito não consegue ter uma vida só no mental e muito mais no átmico búdico. Mas quem está aqui no espírito puro pode, se ele quiser. Tá? Ele pode ter uma vida somente aqui no átmico búdico, mas se ele quiser, ele pode assumir o mental, assumir o astral, com todo o domínio sobre esse processo. Então, é isso que ele está querendo dizer no slide anterior, que durante um bom período de evolução, até o corpo mental superior se perde. Tá, mas vamos botar ali com o Paul no slide 5. Então, o corpo causal ele tem esse nome porque nele reside as causas que se manifestam nos efeitos nos planos inferiores. O que quer dizer isso? O corpo causal também é conhecido como corpo do mental abstrato. Né? O mental abstrato é aquele que o raciocínio ele não se prende mais aos sentidos. Então lá o raciocínio ele já vai na essência daquilo que está sendo analisado. Né? Então cada pensamento grande e nobre, cada emoção pura e elevada é conduzida ali para o corpo mental abstrato, né? Então algumas características dele seriam então a memória, a intuição e a vontade. Essa intuição ele recebe ali uma interação bastante forte do corpo búdico e a vontade ele recebe do corpo átmico, né? E a memória é essa capacidade então, que ele tem, né, de analisando essas essências que ele trouxe dos corpos inferiores, então ele vai criando essa memória das relações de causas e efeitos que o levaram até ali. Tá? Então olha só, os corpos, o que o Paulo diz aqui, os corpos inferiores recebem e tratam com sensações, percepções, a feitura e elaboração das ideias, mas é trabalho do corpo causal arranjá-las, discriminar entre elas e fazer o trabalho do raciocínio abstrato que existe nelas. Tá? Assim, no corpo causal temos o abstrato, não o concreto, o puro trabalho interior, já não confundido pelos sentidos. É exatamente essa questão de não ser confundido pelos sentidos é que o corpo causal analisa, por exemplo, qual que seria as melhores condições da próxima reencarnação de uma maneira totalmente isenta dos sentidos. Então é por isso que ele também é chamado corpo de causal, porque ele consegue, justamente com o guia do espírito, né, com os senhores do karma, aqueles que planejam a encarnação, e eles conseguem então aceitar mais facilmente e até planejar sua própria reencarnação futura sem criar facilidades materiais. Para ele não existe facilidades materiais, existe aquela causa necessária, né, para que o espírito evolua. Então esses são os motivos de eles serem chamados de causal, tá? Então é um raciocínio, um planejamento alicerçado em emoções e sentimentos nobres, harmoniosos, não mais presos à questão dos sentidos, dos desejos, das emoções e sentimentos mais inferiores. No slide 6, o Paulo diz o seguinte, ó, Atma, trabalhando o corpo causal, é vontade. Vontade de quê? Vontade impessoal, vontade interior, vontade de se integrar ao uno, né? De se integrar ao divino. Tá? Então é uma vontade forte de evoluir, independente do que precise passar para que aconteça essa evolução. Tá? Então planeje-se essa causa futura para essa evolução, independente das dificuldades, dentro das possibilidades, obviamente, que aquele espírito tem de vencer esses obstáculos. Tá? Já não mais tratando com escolha dirigida do exterior, mas com escolha iniciada no interior, modelada nas imagens interiores com um processo de reflexão discriminativa. Que mais? Vive calmamente dentro de si mesmo, absorvido pelos problemas da filosofia, com os aspectos profundos da vida e do pensamento, buscando compreender as causas, ao invés de se deixar perturbar pelos efeitos, né, que nós estamos falando.
e aproximando cada vez mais do reconhecimento do um que está subjacente em toda a diversidade da natureza exterior. Então vai cada vez mais se aproximando de reflexões mais profundas espirituais, né? O corpo causal não é o ego, ou seja, não é o eu, né? Mas apenas a matéria do plano mental superior que foi vivificada, de novo, a questão da matéria vivificada que nós vimos na região anterior, e que expressa as qualidades que o eu adquiriu, né? Que o eu superior adquiriu. Bom, ele diz aqui o homem real, a divina trindade interna, ou seja, o Atman, o búdico e o mental superior, não podemos ver. Porém, quanto mais nossa visão e conhecimento aumentam, mais nos aproximamos daquilo que está velado nele. Assim podemos pensar no corpo causal como que mais se aproxima de uma concepção do verdadeiro homem que nossa visão atual pode nos dar. Como a gente não consegue ver o búdico e o Atman, seja só por meio de intuições, só por meio de revelações espirituais, mas o causal a gente consegue ver. Então é aquele que mais se aproxima da nossa concepção do verdadeiro homem do momento, né? Aí no slide 7, há muito pouco, né, como a gente acabou de dizer, parece falar do búdico e do Atman, porque ele não tem acesso aos clarividentes, geralmente é por meio de intuição, né, por meio de uma meditação profunda e por meio de guias, né, de revelações espirituais que a gente tem acesso a ele, as suas características. Então a gente trouxe aqui uma síntese principal das características do búdico que a gente encontrou lá no polo, o corpo causal e o ego, e na Universão, o homem e seus corpos. E diz aqui o seguinte, ó, o aprendiz deve examinar com cuidado o processo da aspiração espiritual em si mesmo. Então uma característica do búdico é a aspiração espiritual, tá? E nessa aspiração espiritual tem que buscar no búdico o equilíbrio entre dois elementos, que é a atividade intelectual búdica, que busca a vontade de compreender a si mesmo e o universo, e a vivência emocional búdica, né, que é a ânsia por contribuir altruisticamente com a causa da evolução humana e com o bem-estar de todos os seres. Então tem que ter um equilíbrio entre essas duas características, né? Equilíbrio que se dá então pela sabedoria. Então uma coisa característica do búdico é a sabedoria, mais ainda do que o pensamento abstrato, né? Quando os dois passos da balança contêm respectivamente verdade impessoal, né, que é por meio da intuição espiritual. Então o búdico traz a intuição espiritual e revela isso, né, projeta essa intuição espiritual no mental superior, como nós vimos, que seria a verdade impessoal, ou seja, a verdade não mascarada pelos sentidos, nem pelos desejos, emoções e sentimentos mais egoísticos. E a renúncia altruística, né, uma renúncia sincera de querer ajudar porque quer ajudar, ou seja, sem querer nada em troca, porque é assim, né, é assim, o amor tem que fluir, tá? Então uma renúncia altruística. Essa renúncia altruística, então, ela é concretizada por meio de devoção, né? Ou seja, o pequeno, né, tendo um sentimento profundo de gratidão para o superior, então para o uno, para o divino, né? E uma compaixão e uma empatia universal, tá? Então tudo isso são características do búdico. No plano intelectual buscamos a verdade impessoal, no emocional buscamos retribuir a vida por aquilo que ganhamos dela, tá? O despertar do Budi exige e estimula uma coerência crescente entre o que se pensa, se fala e se faz o que se sente. Então a harmonia entre pensamento e sentimento, uma harmonia perfeita. Budi é a experiência sublimada de todo o passado. Então o Budi, ele guarda todo o passado. Olha só que coisa interessante. Só com um passado sublime, já conectado com o espiritual. No oitavo, a gente tem então as principais características do Atman, né? A Atman é o espírito, é o verdadeiro eu, é o uno com o absoluto, e por isso não é exatamente um corpo. Isso é interessante. Exceto quando projetado por Budi, seu veículo em direção a dimensões inferiores. O Atman, ele é autoiluminado, autodeterminado, autossuficiente, e assim não temos de desenvolvê-lo. Tudo que temos que fazer é prover condições para que o Atman encontre expressão cada vez maior em nossas vidas. Olha que coisa interessante. E no caso da personalidade, ou seja, nós encarnados aqui no corpo físico, quando que a gente percebe que o Atman está se manifestando em nós, tá? Na questão da autoiluminação,
é quando a gente busca sempre adquirir o conhecimento de que necessitamos no divino que há dentro de nós, em vez de dependermos pelas fontes externas. Na questão da autossuficiência, é quando nós buscamos a nossa felicidade, sustentamos essa felicidade pelo divino que há dentro de nós, tá? Sem depender de fontes externas. E na questão da autodeterminação, é quando nós devemos tornar a vontade espiritual do divino que há em nós predominante em nossa vida, né? Então, nessas condições, o Atman se manifesta em nós aqui encarnado na estrutura física, ou seja, a característica do Atman se manifestando em nós. Quando buscamos ser autoiluminados, autossuficientes e autodeterminados, em certo grau, o centro de nossa consciência vai se deslocando aos poucos para o interior e nossa vida flui da parte espiritual de nosso ser, e por esta é governada cada vez mais. Olha que coisa bacana, né? Aí no slide 9 a gente consegue então fazer alguns links, né, com uma passagem que está no Livro dos Espíritos. Depois a gente vai ver a passagem do Evangelho. O Livro dos Espíritos é uma pergunta curiosa, que é o seguinte, pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os Espíritos responderam, na consciência, né? Agora, com isso que a gente acabou de ver, né, que quando a gente busca ser autoiluminado, autossuficiente e autodeterminado pelo Atman, o centro de nossa consciência vai deslocando aos poucos para o interior. Então, fazendo o link com o que nós acabamos de dizer e com aquilo que os Espíritos responderam para o Kardec, agora a gente entende por que as leis de Deus estão na consciência. Porque antes a gente ficava na dúvida, mas como assim na consciência? Está na consciência porque o homem faz tanto mal. Porque está nos corpos superiores, principalmente no ático, e os corpos inferiores precisam então, nós precisamos então direcionar o centro de nossa consciência para os corpos superiores. Aí a gente vai encontrar então as leis de Deus. Olha só como bate bastante com o que nós acabamos de dizer. E no slide 10, a gente também fica mais fácil de compreender fazendo essa análise, né, da tensão que existe aí entre os corpos superiores e os corpos inferiores, uma passagem de Jesus, que seria Mateus 26:41. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, né? Sempre, às vezes a pessoa questiona, como assim o espírito está pronto, mas a carne é fraca? O ático, o espírito, a gente acabou de ver, ele já está pronto, só que ele precisa ter condições de manifestar no seu todo. E ele não manifesta no seu todo por quê? Porque a carne, esses corpos inferiores, essas matérias aqui, que ainda precisam ser intelectualizadas, lembram da nossa videoaula anterior, que precisam ainda ser desenvolvidas? Então o espírito influencia na matéria, mas o espírito também sofre a influência da matéria. Então se essa matéria é muito animalesca, muito egoística, ela vibra, né? Não que ela tenha inteligência do espírito, mas ela vibra sentimentos mais animais, emoções mais animais, ela vibra desejos e paixões mais animais, ela vai influenciar na manifestação do espírito, ou seja, apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca. Aí Jesus dá um dos caminhos para a gente superar isso, que é vigiai. Como vigiai? Vigiai é você manter o seu mental ativo, principalmente o mental superior, ou seja, você controla essa questão do desejo, sentimentos e emoções mais primitivos pelo mental inferior e principalmente pelo mental concreto. Mas só o mental não vai resolver. Você precisa fazer o quê? Você precisa orar para trazer então fluidos positivos, nem é fluido de pensamento, vontade espiritual, intuição, vontade espiritual do ático de vencer, de evoluir, e intuição do búdico para conectar com o todo, conectar com as outras entidades de luz que existem no universo, né, com os nossos guias, com os nossos mentores, para superar essas dificuldades. Então olha como que atrás de um versículo, né, simples de Jesus a gente consegue fazer essa conexão. Olha como que a visão do conjunto dos corpos é muito importante para nós. E não para por aí. No slide 11, em Paulo e Romanos também existe uma passagem que sem essa visão dos corpos fica difícil de entender. Tá? Vamos ler lá na íntegra aqui, que é Romanos 7,14 e 7,25. Diz Paulo,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, ó, lei espiritual, os corpos superiores, mas eu sou carnal, estou manifestando os corpos inferiores. Tá? Sempre tem essa atenção em mente. Vamos lá. O que faço não o aprovo. Quem faz estão corpos inferiores. Quem não está aprovando são os corpos superiores, ático, búdico e o mental superior. Pois o que quero, o ático e o búdico e o mental concreto, isso eu não faço, porque o mental superior, o mental inferior dificulta isso. Mas o que aborreço, isso eu faço. Agora eu vou deixar de fazer essa atenção e vou deixar para vocês que façam essa análise, só vou ler. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende de debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só como essa tensão existente entre os corpos inferiores e os corpos superiores se manifesta a todo momento nessa passagem do Paulo, como mostra que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, faz parte do autoconhecimento, conhecer as nossas sombras, saber que elas existem, não menosprezá-las, mas não temê-las. Ou seja, temos que nos organizar, temos disciplinas, orar e vigiar, igual diz Jesus, ou seja, temos que traçar estratégias e buscar conexão sempre com o nosso eu superior, com o nosso búdico, com o nosso átmico, né? Com a nossa lei espiritual, para superar o nosso carnal. Tá? Vamos lá, e a gente tem Judas de Jesus, de outros grandes espíritos da humanidade que trazem grandes ensinamentos, os nossos guias, na Umbanda os guias ajudam bastante nesse processo, né, dos nossos mentores e por aí vai. Slide 12 também vai ajudar a entender uma passagem que geralmente é mal interpretada, tá? Que seria a passagem do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse o seguinte, Mateus 19:16 até 22. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha só o que ele pediu, a vida eterna, tá? Esses detalhes que às vezes passam desapercebidos nas interpretações que ele vê ali. Aí Jesus disse, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ó, Jesus não falou vida eterna, Jesus falou vida. Guarda os mandamentos. Aí disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu e vem, segue-me. E o jovem ouvido, né, aqui tem que estar junto dessa palavra, tirou-se triste porque possui muitas propriedades. Então olha só, o jovem ele já estava querendo dar um salto muito grande que ele ainda não estava preparado, ele estava querendo viver no átmico e o búdico. Só que apesar dele guardar os mandamentos, então ele era um bom rico, ele fazia bastante coisas boas, tá? Ele ainda não tinha percebido isso. Jesus sempre, né, com bastante sutileza, com bastante sabedoria, busca mostrar a ele que ele ainda não está preparado para dar esse salto. Ele estava fazendo o processo que devia ser feito, que é controlar o mental inferior, o mental concreto, né, controlar o astral, né, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, então, controle das emoções, desejos, paixões, mais animais, mais egoísticas, honrar teu pai e tua mãe, amarás teu próximo a ti mesmo, ou seja, buscando aqui uma conexão com o búdico, com o mental concreto. Tudo isso tem guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda, ou seja, ele na realidade estava nesse processo, mas isso ainda não era, digamos assim, uma coisa que ele
tinha condições de deixar o astral e o mental inferior. Aí Jesus disse, se quer ser perfeito, o que seria ser perfeito? Deixar os corpos inferiores, deixar para trás tudo, e viver uno com o absoluto, viver uno com a compaixão universal, deixar as famílias e as posses todos para trás e assumir como uma família toda a humanidade, todo o universo. É aquilo que Jesus fez, é aquilo que o viver no búdico e no Atman propicia, né? Quando Jesus fala isso, vai vender tudo que tens, é nesse sentido que ele está querendo dizer, olha, se você acha que você está preparado, então deixe todos os desejos, deixe todas as emoções, os sentimentos externos que são cultivados na sociedade, que são materiais, para trás, e abrace todos os sentimentos mais universais. Mas ele não estava preparado, é por isso que ele ficou triste, porque ele tinha muita propriedade, no sentido de não estar preparado. Então, na realidade, aqui, Jesus não estava condenando a riqueza. Jesus estava simplesmente aproveitando aquela situação para mostrar que o processo evolutivo não dá salto. Não vai dar salto com o rico, não vai dar salto com o pobre. Se parecesse o pobre ali e Jesus também falasse que esse processo evolutivo só vai ser completo quando o espírito estiver pronto para dar sua própria vida para a humanidade, que é o que Jesus fez. Jesus vivia controlado pelo átmico, né? Então Jesus usou o corpo físico, usou o corpo astral, o mental inferior, o mental concreto, mas com todo o domínio, e deu a sua vida, tá? A família dele era todos, é por isso que tem uma passagem que ele falava, quem são meus pais, quem são meus irmãos, são todos. Mas isso é um processo. Para passar por esse processo, tem que vivenciar a tensão que o Paulo vivenciou. e muitos outros discípulos vivenciaram, e muitos outros cristãos vivenciaram futuramente, e muitos outros cristãos no momento estão vivenciando. É uma tensão, é um caminho, é uma caminhada, tá? Não acontece da noite para o dia. Então é isso que Jesus quis mostrar. Então, quando a gente analisa por meio dessa tensão entre os corpos superiores e inferiores, fica mais fácil de compreender essas nuances. Bom, era isso que a gente queria abordar nessa videoaula. Na próxima videoaula, então, a gente vai abordar a questão dos chakras. Vamos ver se a gente consegue uma videoaula terminar os chakras. Nós começamos a preparar e, pelo visto, acho que vai mais umas 2 videoaulas ainda para terminar o chakra, mas não tem problema, tá? Então a gente, se precisar de 2 videoaulas, a gente grava 2 videoaulas, se não, fica uma videoaula só. Então, até a próxima.